Olha, a história é a seguinte: da Itália para o Brasil, mas parece que não por vontade própria. A deputada licenciada Carla Zambelli, ela pode estar muito perto de ser extraditada para enfrentar a justiça por aqui. Vamos mergulhar nesse caso para entender como é que essa saga toda chegou nesse ponto que é bem crítico. Mas fica a pergunta, né? Como que uma deputada federal brasileira, no exercício do mandato, acaba presa em Roma? Para a gente entender a decisão, que pode de fato selar o destino político e pessoal dela, a gente precisa dar um passo atrás e olhar os fatos. Então, vamos lá. A primeira grande peça desse quebra-cabeça é uma notícia. E que notícia que veio direto da Itália causou um baita impacto. E aqui está o ponto central de tudo. O Ministério Público da Itália, sabe, a promotoria de lá, deu um parecer favorável à extradição. Atenção, essa ainda não é a decisão final, mas é um passo gigantesco, fundamental, que coloca ela bem mais perto de um retorno forçado para o Brasil para cumprir a pena. Ok, mas para a gente ter a dimensão da importância desse parecer, vamos voltar só um pouquinho para entender como foi que ela acabou presa lá em Roma, em primeiro lugar. Pois é, ela não está só na Itália. Ela está em prisão cautelar. A Corte de Apelação de Roma decidiu prender por um motivo bem claro, bem direto, um grave risco de fuga. Ou seja, o medo era que ela fugisse de novo para escapar da justiça. Isso já mostra, né, a seriedade com que as autoridades italianas estão levando esse caso. Tá, mas o que levou a essa situação toda? A raiz do problema está aqui no Brasil. E não é uma, não, são duas condenações pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso mesmo, duas. E por crimes bem diferentes um do outro, viu? E que juntos somam penas de prisão bem consideráveis. E olha só como a natureza dos crimes é bem distinta, o que acaba complicando ainda mais a situação jurídica dela. Pensa bem. De um lado, uma condenação super pesada, de 10 anos, por crimes cibernéticos, envolvendo invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto. Do outro lado, mais de 5 anos por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. São duas frentes judiciais, assim, bem sérias e totalmente independentes uma da outra. E se a gente olhar de perto essa segunda sentença, ela vem com um pacote completo de consequências, digamos assim. Não é só a prisão em regime semiaberto e uma multa que é altíssima de 400 salários mínimos, vem também o que talvez seja o golpe mais duro para a carreira política dela, a determinação da perda do mandato de deputada federal. Aqui tem um detalhe jurídico importante, que é o tal do trânsito em julgado. O que é isso? Bom, a perda do mandato só vira realidade, só se torna efetiva depois dessa etapa. É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, sabe? É a palavra final da justiça. E foi justamente para tentar evitar que se chegasse a essa finalização que, bom, os eventos seguintes aconteceram. Então, o cenário era esse. Com essas condenações caminhando para se tornarem definitivas, a pressão aumentou, e muito. E foi exatamente isso que transformou o que era um caso judicial brasileiro num verdadeiro imbróglio internacional. E a partir daí, a sequência de eventos foi, assim, muito rápida. Vertiginosa mesmo. Pensa comigo, 4 de junho, o STF decreta a prisão preventiva. Logo depois, ela foge do Brasil e vai para a Itália. Em julho, a cooperação internacional funciona e ela é presa cautelarmente lá em Roma. E agora, em 22 de outubro, vem esse parecer do Ministério Público italiano pela extradição. Tudo isso aconteceu em questão de pouquíssimos meses. Beleza. Com esse parecer na mesa, a grande pergunta é: e agora? Qual é o próximo passo? O que acontece a partir daqui? Bom, é aqui que o governo brasileiro entra em cena com força total. É através da Advocacia Geral da União, a famosa AGU, que o Brasil está atuando diretamente nesse processo lá na Itália. O objetivo? Fazer com que as determinações da Justiça brasileira, do STF, sejam cumpridas e que a extradição de fato aconteça. E tudo isso nos leva à pergunta que fica no ar. Esse parecer do Ministério Público italiano, sem dúvida, é um passo gigantesco. Mas, como a gente disse, ainda não é a batida de martelo final da justiça de lá. Então, a grande questão que fica é: com esse avanço todo, será que o retorno da Carla Zambelli para o Brasil para cumprir as sentenças dela deixou de ser uma questão de se vai acontecer, para se tornar apenas uma questão de quando?